Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos à nossa formação litúrgica. Olha, nós começamos a falar sobre o espaço litúrgico. As nossas temáticas elas vão se repetindo, é normal. Quem acompanha nesses 4 anos esta reflexão, mas por incrível que pareça, às vezes a gente chega num lugar, parece que alguém nunca leu uma vírgula sobre liturgia. Então, por isso que a formação tem que ser permanente realmente. Então, dando continuidade, a gente estava falando do altar. O número hoje 302 diz assim: se for oportuno, mantenha-se o uso de depositar sobre o altar a ser dedicado relíquias de santos. Isso mesmo, na catedral, por exemplo, a gente foi perfurado bem no centro dele e colocado algumas relíquias de santo lá dentro. Onde for oportuno, claro que não é fácil encontrar relíquia de santo assim. Ainda que não sejam mártires. Cuide-se, porém, de verificar a autenticidade de tais relíquias. Nas novas igrejas a serem construídas, devem erigir um só altar, que na Assembleia dos Fiéis signifique um só Cristo e uma só Eucaristia da igreja. Contudo, nas igrejas já construídas, quando o altar antigo estiver colocado de tal maneira que torne difícil a participação do povo, nem poder ser transferido sem detrimento de seu valor artístico, construam-se um altar fixo com valor artístico a ser devidamente dedicado e somente nele se realize as sagradas celebrações, para não distrair a atenção dos fiéis do novo altar, o altar antigo não seja ornado de modo especial. É assim, gente. Por exemplo, se você for na Catedral de São Luís ou algumas igrejas mais antigas, vai ter o altar onde ele está fixo na parede, que era o altar antes do Concílio Vaticano II. O que ele está propondo? Se vai, às vezes não é possível remover, não é bom remover. Então você vai construir um altar normal, com a dignidade que deve ser o altar, e colocar no lugar normal. E ele está dizendo, olha, não é bom que o outro altar seja ornado da mesma forma que o que vai ser celebrado a Eucaristia, para não gerar essa poluição e não gerar também confusão na mente das pessoas. Em reverência para com a celebração do memorial do Senhor e o banquete em que se comunga o corpo e sangue, ponham-se sobre o altar, onde se celebra, ao menos uma toalha de cor branca, que combine com seu formato, tamanho e decoração com a forma do mesmo altar. Ou seja, gente, a cor da toalha do altar sempre é branca, independente do tempo litúrgico. Na ornamentação do altar, observe-se moderação. No tempo do advento, ornamente-se o altar com flores, com moderação, tal que convém à índole desse tempo, sem, contudo, antecipar aquela plena alegria do Natal do Senhor. No tempo da Quaresma é proibido ornamentar com flores o altar. Excetuam-se, porém, o domingo da alegria. A ornamentação com flores seja sempre moderada e, ao invés de se dispor o ornamento sobre o altar, de preferência seja colocado junto a ele. Isso aqui, quantas vezes a gente chega numa comunidade, principalmente no sertão, e com muito zelo, aquela família preparou jarros bonitos e colocou em cima do altar. Ou seja, quando eu olho para aquela mesa que é o altar, o que é que eu vou ver? Eu vou ver aqueles jarros. A mesa é apenas um suporte para os jarros, e não é esse o sentido. Ou seja, se ele está dizendo, eu não vou colocar sobre o altar os jarros de flores, eu vou colocar embaixo, né? Para que aquele jarro possa estar a serviço do altar. Ele vai tornar belo o altar, e não o altar que vai ser um suporte para o jarro de flores.
Também os ornamentadores de casamentos precisavam entender isso. O altar deve estar sempre limpo de qualquer coisa. Mas tudo que se vai colocar para que possa dar maior dignidade, principalmente flores, e com moderação, deve estar a serviço e não sobre. Mais um parágrafo. Sobre a mesa do altar, podem-se ser colocados somente aquelas coisas que se requerem para a celebração da missa. Ou seja, o evangeliário, do início da celebração até a proclamação do evangelho, desde a apresentação das oferendas até a purificação dos vasos sagrados, o cálice com a patena, o cibore, se necessário, e finalmente o corporal, o sanguíneo, a pala e o missal. Somente essas coisas estão previstas a ser colocadas sobre o altar. Além disso, se dispõe de modo discreto que os aparelhos que possam ajudar e amplificam a voz do sacerdote. Se tem coroinha, se tem acólitos, tenha o cuidado de não deixar o microfone ali, por exemplo, sobre o altar, porque o altar também não é suporte para microfones, tá bom? Então, gente, depois a gente continua no próximo sábado com mais um pouco de informação. Guarde mais esse recadinho no coração. Bom final de semana com missa, Deus nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.